Caríssimos irmãos, nos encontramos hoje mais uma vez nesse segmento Paróquia de Pedro do Rio, um projeto de santidade. Então nós vimos no encontro anterior que o Papa João Paulo II nos mostrava que nós precisamos chegar a essa intimidade com Deus. Então aquelas expressões, sermos possuídos pelo amante divino, sentir na alma o toque do Espírito, estarmos filialmente abandonados no coração do Pai. Aquela citação do Evangelho de São João, onde o Senhor diz: quem me ama será amado por meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. E logo depois, o Papa nos trazia essa ideia que é muito importante para orientar a vida de qualquer comunidade, de qualquer paróquia. O Papa dizia: nossas comunidades precisam ser autênticas escolas de oração. Temos que aprender a ir por esse caminho de uma oração profunda, de encontro profundo com Deus. Numa ocasião, eu fazendo visita às casas, fazendo essa missão nas casas, e eu ia batendo nas casas, aleatoriamente, sem conhecer as pessoas. E num bairro onde, infelizmente, naquela época, o bairro, a maior parte da população já era de evangélicos, das diversas igrejas. O número de católicos já era de 20% ou menos. E, evidente, entrei em muitas casas de evangélicos. Numa das casas, um senhor semi-analfabeto, ele me recebeu com a sua esposa e no meio da visita ele disse: padre, eu era católico. A capela, essa capela de Nossa Senhora que tem aqui, na nossa comunidade, eu ajudei a construir ela. E eu ajudei a vender muito pastel para construir aquela capela. E quero dizer uma coisa para o senhor. Lá na Igreja Católica, eu aprendi a vender pastel. Na minha igreja, eu aprendi a orar. Quando ele me falou isso, eu dei vontade de sumir dali, evidente. Uma outra experiência semelhante, fazendo visita a uma casa, e a senhora era de uma outra igreja, e ela me recebeu muito bem, e escutou muito, conversei com ela, e nesses casos sempre falo ali do Evangelho, falo de Deus, aponto caminhos de espiritualidade. No final fiz uma oração com ela e eu disse: você quer fazer uma oração também? Ela no primeiro momento não quis, eu falei: não, pode ficar à vontade, se quiser pode fazer uma oração também. Então deixa eu fazer uma oração também. Eu também quero agradecer a visita que o senhor está fazendo. Fez uma oração, agradecendo a visita que eu estava fazendo, e fez uma oração depois, que ela aprendeu na igreja onde ela estava. Ela era católica e estava há menos de um ano nessa outra igreja. E fez uma oração muito simples e muito bonita, muito verdadeira. E eu pensava comigo nessas situações. Nós católicos precisamos aprender a fazer oração. Sendo que nós católicos, tendo a presença viva de Jesus na Eucaristia, tendo a presença de Nossa Senhora e o modelo de São José, nós podemos ter uma vida de oração muito mais profunda, como muitos santos católicos viveram. Desde os santos, digamos, mais ativos até os santos mais contemplativos e místicos. Nós católicos precisamos aprender a ser homens e mulheres de profunda oração. Precisamos nos tornar mestres de oração. E como diz aqui o Papa São João Paulo II, nossas comunidades
devem tornar-se autênticas escolas de oração. E retomando o texto, onde o encontro com Cristo não se exprima apenas em pedidos de ajuda, ou seja, não só oração de súplica, que é uma das maneiras de rezar, evidente. Evidente e válida, sem dúvida, que já alimenta a fé, porque a oração de súplica supõe a fé, a confiança em Deus, um certo amor e gratidão a Deus, né? Mas o Papa diz ir além disso. Também, oração, ela precisa se tornar ação de graças, louvor, adoração, contemplação, ação de graças, agradecer a Deus por tantas coisas que o Senhor nos dá, louvor, onde nós exaltamos a Deus pela sua beleza, pela sua perfeição, pela sua santidade. E o Catecismo da Igreja Católica fala disso para nós, fala desses modos de oração, a oração de súplica, a oração de ação de graças, a oração de louvor, oração de adoração, onde nós adoramos Deus na sua divindade, na sua grandeza, na sua superioridade a nós, porque Ele é o Criador e Senhor de tudo, nós somos pobres criaturas, somos um grãozinho de areia. A adoração diante da majestade de Deus, né? Adoração que pode ser adoração em palavras, pode ser uma adoração silenciosa, onde o nosso coração simplesmente está ali, na presença de Deus, com o espírito de veneração, diante daquele que é o Senhor. E continua o Papa, a contemplação, onde muitas vezes simplesmente olhamos para o Senhor, olhamos para o sacrário, olhamos para Jesus exposto no Santíssimo, olhamos para uma cruz, uma imagem de Nossa Senhora, um ícone, onde vemos ali expresso o mistério, algum mistério de Jesus. Contemplar, que é olhar com amor, e estar ali olhando com amor, como a famosa história do paroquiano de Ars, em que o santo cura d'Ars pergunta para ele: você vem aqui, o que você faz aqui? E o paroquiano de Ars vai responder, vai dizer: eu venho aqui, eu olho para ele e ele olha para mim. É a contemplação. E aí na contemplação, muitas vezes essa contemplação silenciosa leva a fundir o coração da pessoa com o coração de Jesus. E podemos lembrar uma imagem utilizada pelo santo cura d'Ars, onde ele dizia que a oração é mais ou menos como dois pedaços de cera que se unem e depois se tornam um só pedaço. Assim faz a oração conosco. Contemplação, escuta de Deus. O que o Senhor tem a nos falar? Quando São Paulo encontra Jesus no caminho de Damasco, ou melhor, quando São Paulo é encontrado por Jesus no caminho de Damasco, e São Paulo percebe quem é Jesus, e ele percebe que Jesus é muito mais do que a lei, que Jesus é muito mais do que os profetas tinham ensinado e falado. De repente, São Paulo, ele brota no coração esse desejo de agora se unir a Cristo. E ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Depois dizem as biografias, São Francisco também vai perguntar para Jesus. Ele encontra o Senhor e quer render o seu coração ao Senhor. E ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Escuta. E sabemos que na experiência de São Francisco, na escuta dele, ele percebe 3 palavras, 3 passagens do Evangelho
que vão marcar depois toda a trajetória dele e toda a experiência de São Francisco e do franciscanismo ao longo dos séculos. Escuta. Meus irmãos, quantas coisas o Senhor quer nos falar, quantas coisas o Senhor quer nos pedir. Muitas vezes vamos a Deus para pedir muitas coisas. Isso é importante, mas o mais importante é aquilo que Jesus tem a pedir a nós. Oração de escuta, de perceber o que Deus está nos propondo nesse momento. Porque o Senhor, Ele não vai propor as coisas para a nossa alma tudo de uma vez só. Vai ser gradualmente, vai ser devagarinho. Pouco a pouco o Senhor vai nos falando, vai nos pedindo coisas, vai nos apontando passos de conversão, de amor, de entrega, de união, de amizade, de intimidade, de generosidade. É gradualmente. Quantas coisas o Senhor tem a nos falar, quantas coisas nós precisamos escutar. Oração de escuta. Retomando o texto do Papa, afetos da alma. Quando a pessoa mergulha na presença de Deus pela oração, o Senhor suscita os afetos da alma. E nas diversas maneiras de rezar, e até nos diversos métodos de oração que existem, e às vezes ensinados até pelos santos, aquilo que sempre é, digamos, a mesma coisa, o patrimônio comum de todas as maneiras de rezar, é que Deus deseja colocar em nós afetos da alma, ou seja, amor. Um amor novo a Ele. E vão dizer os autores espirituais, esse amor que Deus provoca na alma no momento da oração é que vai alavancar a alma no caminho de conversão e santidade. Sem esses afetos da alma, a alma não tem coragem de dar passos de santidade, de dar passos de reconciliação com Deus, ou de reconciliação com as pessoas, de conversão. A alma não tem coragem. Ela intelectualmente reconhece coisas que não estão bem, mas não tem coragem. Os afetos da alma empurram a alma, ou dão à alma esse sustento para ir na direção do Senhor. Afetos da alma. Depois, continua o Papa, até se chegar a um coração verdadeiramente apaixonado. Até se chegar a um coração verdadeiramente apaixonado. Você está apaixonado por Jesus? Apaixonada por Jesus? Quando a pessoa está apaixonada, ela fala sempre daquilo que ela está apaixonada. Se uma moça está apaixonada por um rapaz, sempre vai falar do rapaz, e vice-versa. Se estou apaixonado por Jesus, estou sempre falando de Jesus. E quero que Ele seja o sentido profundo de todas as coisas que eu vivo. A alma apaixonada tem coragem. Dizem alguns, a alma apaixonada voa na direção do Senhor. Até se chegar a um coração verdadeiramente apaixonado. Peça a Nossa Senhora que te ajude a chegar a esse coração apaixonado. Peça a Nossa Senhora que ajude a conhecer Jesus de uma maneira mais íntima e de se entregar mais aos apelos do Senhor. Aos apelos do Senhor. Nossa Senhora interceda por nós. São José, nosso Pai e Mestre, nos ajude a viver esse caminho com Jesus, o seu Filho.